E você que completa mais um aninho de vida hoje, eu desejo a você toda a felicidade no mundo. O Papai do Céu abençoe ricamente a sua vida e desejo a você muita saúde, muita felicidade, muita sabedoria, para que você consiga superar aí todos os obstáculos que se coloquem ao seu caminho, viu? Tudo que aparecer para você, você vai tirar de letra, né? Porque o que acontece? Você vai somando, você vai adquirindo cada vez mais sabedoria e assim você vai ficando cada vez mais esperto, cada vez mais esperta aí para lidar com todos os problemas que venham a surgir no seu caminho. E olha só, problemas todos nós temos, tá? Qual é a diferença para algumas pessoas, né? Para uma pessoa ou outra, o que é a diferença? A diferença está muito mais na maneira como você vai encarar, como é que você vai interpretar essas situações. Você vai passar pelo problema ou você vai deixar o problema passar por você? Qual vai ser a sua situação aí? Eu digo que é melhor que a gente passe pelo problema, porque quando você passa pelo problema, você aprende com ele. Você vai somando experiências, vai aprendendo e você começa a passar pelo problema. Quer dizer, você vivencia ele e você encara de frente e sem medo. Porque é assim que vai ter que ser mesmo, não tem jeito, você vai ter que passar por ele, então vamos encarar, vamos botar para quebrar aí e vai dar tudo certo. E é assim que tem que ser. Hoje momento é o momento onde você separa a sua garrafinha com água, busca aí a sua posição confortável para aquele bate-papo com Deus. É sempre muito importante a gente fazer a nossa oração, fazer as nossas preces, cultivar o hábito de uma boa leitura, né? Uma boa leitura aí pela manhã. Eu tenho visto aí alguns orientadores, né? Agora na internet tem bastante, né? Falando a respeito da importância de uma boa leitura, principalmente pela manhã. Hoje nós temos o que a gente faz? Primeira coisa que nós fazemos é pegar o celular. Pega o celular, já vai olhar as mídias sociais, vai cuidar da vida dos outros e se esquece de fazer o alimento diário. Qual é o alimento diário? Uma boa leitura, né? Leia aí um motivacional, leia aí um livro que fale a respeito de possibilidades positivas, né? Leia aí algo que agregue realmente ao seu dia a dia, para que você realmente tenha aí o benefício de uma energia saudável logo pela manhã, tá? E a gente vai aqui para dar sequência do nosso programa, a leiturinha diária. Meu amigo Luiz Magri mandou para nós aqui de novo, né, o textinho, e hoje o tema é a fé. A crença em Deus e em si mesmo dá força e vigor para trabalhar. Amar e não temer a felicidade. Ela tranca a porta do coração ao desânimo e abre o entendimento para o que é bom e dá gosto à vida. Ter fé é ver no mundo como amigo, gostar da companhia dos outros, não falar mal dos companheiros, chefes ou subordinados e ser alegre até nas dificuldades. Acredite no poder da fé e veja-se em melhoria. A fé sustenta você mais do que você a ela sustenta. Livro Sabedoria Todo Dia, lição 358, né, o autor é Lorival Lopes. Observação: a fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus. Do livro do autor é Cassimiro Cunha, né, que é o dono dessa frase aí. A fé, ela é uma ferramenta muito importante na nossa vida. A fé nos ajuda a acreditar nas possibilidades melhores, no amanhã, no hoje, né, num futuro diferente. Nos incentiva e também nos estimula a sermos pessoas melhores. Por quê? A fé ela tá muito ligada também à religião, né? Agora, o que a gente precisa ter muito cuidado é de não confundir religião com religiosidade, tá? A religião é aquilo que você alimenta em você, aquilo que você trabalha dentro de você. A religiosidade é quando você está ligado a uma denominação e você só foca nela, tá? Então a religião está muito mais ligada ao fato de você se ligar mais a Deus,
sem denominações, sem usos e costumes. Não estou aqui fazendo crítica às religiões, que isso fique muito claro. Né? O que estou querendo dizer é que é muito importante que você sim tenha uma religião, né? Siga a sua religiosidade e que também trabalhe a religião em você. Trabalhe você como religião, você como templo de Deus, você como ferramenta mutadora e transformadora da sua vida e da vida daqueles que fazem parte da sua caminhada. Bom, como de costume, a gente vai aqui, né, para a nossa leiturinha diária, começando aqui pelo livrinho Sinal Verde. Hoje é o capítulo 28. Tá? O capítulo 28 ele fala sobre modos desagradáveis. Nós já falamos, eu sempre comento aqui, mas de repente você que está chegando agora não sabe do que se trata, então vou explicar para você. Tá? O livro Sinal Verde ele fala muito sobre costumes, sobre modos, sobre comportamento. Por quê? É importante que nós tenhamos a nossa consciência clara a este respeito, quanto a como se comportar, sobre como falar, sobre a maneira como nós tratamos as pessoas, como tratamos os nossos familiares. Aí hoje o tema é o capítulo 28, ele fala sobre modos desagradáveis. E olha só que interessante. Aqui fala sobre como você deve se portar num modo geral, tá? Dentro de casa, na sua casa, na casa dos outros, né? E olha só que o assunto diz assim. Então, modos desagradáveis, capítulo 28, manejar portas a pancadas ou pontapés. Arrastar móveis com estrondo sem necessidade. Censurar os pratos servidos à mesa. Sentar-se desgovernadamente. Suar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço, junto dos outros, esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. Falar como quem agride. Efusões afetivas exageradas em público. Interromper a conversação alheia. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. E olha só aqui que interessante, né? Nós muitas vezes acabamos praticando talvez algumas desses maus hábitos, maus modos, e muitas vezes não percebemos, né? Mas é muito importante a gente ter muito cuidado, né? Mesmo dentro de casa, cuidado com manejar as portas, quer dizer, abrir e fechar uma porta. Tem aquele cuidado de primeiro encostar a porta para depois, né, dar aquela puxadinha para acabar de fechar. Às vezes a porta requer este cuidado, ou então se ela não tem essa necessidade, encosta a porta com cuidado, né? Ir lá e abrir a porta com tudo ou fechar a porta com tudo é uma situação que dá a impressão de que você está com raiva do mundo. Muito cuidado com isso. Mesmo quando você esteja com raiva, cuidado para não tomar esse tipo de atitude, porque ela agrega uma situação muito negativa, um peso ao ambiente, né? Arrastar móveis com estrondo sem necessidade. Às vezes você precisa fazer uma arrumação e normalmente quando é que você faz isso? Com estrondo e com, né, desordem, com barulho excessivo, né? Vai começar uma reunião, por exemplo. Aí você resolve arrastar os móveis ali daquela sala e preparar. E aí você vai de tudo de qualquer jeito e fazendo aquele barulhão, né? Isso também gera um certo desagrado no ambiente. Eu me sinto mal quando acontece isso. Normalmente eu me ofereço para ajudar, né? Mas é uma situação que, se você analisar, ela pesa negativo. Outro detalhe que é muito desagradável, os adolescentes principalmente, aí, alguns jovens e adolescentes têm mania de fazer isso. Censurar os pratos servidos à mesa, quer dizer, reclamar daquilo que está sendo servido. Como isso é desagradável. E tem pessoas que não fazem essa censura realmente por não gostar do prato que está sendo servido, simplesmente pelo hábito de censurar. Olha como isso é desagradável. Quer dizer, ela já está acostumada a sempre ver de forma negativa, né? Tudo aquilo que é servido é negativo. Então, muito cuidado, vamos trabalhar isso, vamos ensinar os nossos filhos
desde pequeninos a não cometer essa atitude, né? Esse desrespeito com o ambiente, seja dentro de casa, seja em uma visita, um local onde você vai aí de repente participar de uma festa, de um evento, um almoço, e você tomar essa atitude de censurar o prato. A gente precisa ter muito cuidado. Agrade-se, alimente-se, agradeça. Não gostou? Não agradou? Tudo bem. Da próxima vez, você já sabe qual é o ambiente. Você se reserva o direito de não participar. Eu acho que isso é muito mais interessante. Sentar-se desgovernadamente, quer dizer, se joga no sofá, né? Toma conta, deita ali, né? Tem pessoas que realmente tomam essa atitude que eu acho um pouco deselegante também, né? Opinião minha, né? Mas se você for olhar aí, etiqueta e bons modos fazem parte em toda e qualquer sociedade. Agora, um detalhe que realmente eu acho muito deselegante é assoar-se, né? Quer dizer, o hábito de soprar o nariz e suar o nariz em lenço ou coisa assim, e depois ficar olhando os resíduos que você tirou no lenço. Suar o nariz, né, faz a limpeza, guarda no bolso, depois você olha. Então você vai ao banheiro, né, mais próximo e realiza aí essa tarefa que você, de alguma maneira, precisa, né, resolver. Tá? Então, em ambiente público, isso não é agradável realmente. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. O que é o bocejar ruidosamente? Aquele famoso, né, abrir de boca e com barulhão ainda, né, se espreguiçando, né? Quer dizer, você está desrespeitando a pessoa que está com a palavra, né? Você está dizendo o seguinte para ela, viu? O seu assunto não me agrada, você está chato ou você está chata, para de falar ou coisa assim. Então, não tome essa atitude. Precisou bocejar, baixa a cabeça, coloca a mão na frente do rosto, procure fazer isso de forma o menos desagradável possível. E às vezes acontece, às vezes você está cansado, você vai bocejar, eu passo por isso, todo mundo passa por isso. Às vezes o assunto pode ser um pouco cansativo, você depois de um dia cansativo também, acaba aí bocejando, acaba ficando um pouco mais cansado. O tom de voz, eu mesmo tenho esse problema sério com relação à voz. Dependendo do jeito que eu falo, as pessoas que estão perto já ficam com sono porque dizem que minha voz dá sono. Então, eu entendo, realmente algo, é uma característica, mas bocejar de forma ruidosa, né, de forma a espreguiçar-se praticamente, não é legal. Tá? Falar como quem agride. O que é o falar como quem agride? Você não está na intenção de agredir, mas você fala em tom alto, em tom áspero. Né? Italianada tem esse hábito, né, de parece que está brigando na mesa. Então, toma um pouquinho de cuidado todos esses detalhes são hábitos cultiváveis. Você pode mudar tudo isso, né? E agora aqui fala de um outro tema que ele pesa independente da sua opção sexual, tá? Efusões afetivas exageradas em público. Isso independe da sua opção sexual. Isso para toda e qualquer pessoa é deselegante, é desagradável, é desrespeitoso ao ambiente. Não faça isso, porque você estará, como eu disse, desrespeitando o ambiente, desrespeitando as pessoas que estão ali. E ninguém tem que participar aí das suas opções pessoais e muito menos aí dos seus gestos de carícia excessiva de uma pessoa para com a outra. Muito cuidado com isso. Interromper a conversação alheia. Nós aprendemos de pequeno, né? Nossos pais nos ensinaram, o meu me ensinou, e acredito que as pessoas da minha idade todas passaram por essa situação, onde nós éramos ensinados a não interromper a conversa alheia, principalmente dos adultos. O adulto estiver conversando, se chegasse perto, meu Deus do céu. Não acho que precise ser um termo tão firme, tão forte, tão imponente, mas é uma situação que nós devemos ensinar desde pequenino às pessoas, né? Ensinar as crianças para que elas já cresçam com essa consciência. E não precisa ser algo desagradável. Realmente, quando você interrompe uma conversação, é muito desagradável. E as pessoas fazem isso com os professores, com o palestrante, né? Então aguarda um momento para você fazer a pergunta, para você fazer o comentário. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significa caridade, tá bom? Então, esse foi o livrinho Sinal Verde, né? O tema de hoje foi sobre
modos desagradáveis. Então, não vamos praticar esses modos desagradáveis para que a gente não nos tornemos aí uma pessoa desagradável, né? Não sejamos aí nós desagradáveis também. Agora o tema do livro de preces, né? E ele fala por um suicida, é o capítulo 28, versos 71 e 72, tá? E a prece por um suicida. Atualmente, até vale um adendo aqui, atualmente nós estamos vivenciando um período onde tem acontecido muitos suicídios. Inclusive, por coincidência, setembro amarelo, é um período que se trata aí sobre o suicídio, né? Tem a história, amanhã eu vou falar a respeito, pode ter certeza, tá? Agora, nessa atualidade nossa, uma grande quantidade de pessoas que acometem contra a própria vida. E eu acho isso muito triste. Jovens, não importa a idade, é claro, né, mas quando a gente fala, ver que um jovem, uma criança atentou contra a própria vida e conseguiu, né, teve mérito nisso, é muito triste para a criança, triste para a família. Eu, pelo meu ponto de vista de religião, entendo que é uma atitude muito pesada para o espírito, porque acumulou mais uma dívida, não vai resolver o problema, porque quando chega do lado de lá vai perceber que os problemas estão mais agravados ainda, né? Então, é por isso que é muito importante a gente orar, a gente pedir também por estes, né? Algumas denominações dizem que o suicida já está condenado. Eu não acredito, porque eu não consigo acreditar que nós vivenciamos ou temos um Deus que seja um Deus carrasco. Eu acho que nós temos um Deus de amor, e esse Deus nos dá a oportunidade de revermos os nossos conceitos, as nossas atitudes. E nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que estamos atualmente em um corpo, em uma matéria orgânica, para que nós possamos viver e vivenciar as experiências deste mundo onde nós nos encontramos. Então, é muito importante as preces, as orações por aqueles que partiram, principalmente dessa maneira. E, é claro, orar também para a família dessas pessoas, desses espíritos, porque o sofrimento também é muito grande, principalmente para os pais. Eu acho que a mãe é a que mais sofre, porque fica pensando aonde eu errei, o que eu fiz, o que eu não vi, o que eu não observei, né? Bom, por um suicida, o verso 71 diz o seguinte: o homem não tem jamais o direito de dispor de sua própria vida, pois só a Deus é dado tirá-lo de seu cativeiro terreno, quando isso julgar oportuno. Entretanto, a justiça divina pode amenizar os seus rigores em favor das circunstâncias, mas ela reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida. O suicida é semelhante ao prisioneiro que escapa da prisão antes do término da pena e que, ao ser novamente capturado, é mantido mais severamente. Assim, é com o suicida, que acredita escapar das misérias presentes e mergulha em desgraças ainda maiores. Se você tem o Evangelho, se você tem vontade de ler a respeito, mesmo que você não tenha, você pode baixar ele em PDF, que ele tem em PDF, você acha na internet, tá? E o capítulo 5, número 14 e seguintes, fala a respeito, você pode estudar aí e conhecer um pouquinho de como nós espíritas encaramos essa visão. Qual é a visão a respeito? E a prece diz assim: nós sabemos, ó meu Deus, o destino reservado àqueles que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas também sabemos que a tua misericórdia é infinita, permita estendê-la sobre todos aqueles que não puderam ou não resistiram às penas desta vida e abreviaram, atentaram contra a própria vida. Possam as nossas preces e a tua comiseração amenizar a amargura dos sofrimentos que ele enfrenta por não ter tido a coragem de esperar pelo fim de suas provas.
bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção. Inspirai-lhes o arrependimento da falta cometida e que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas que deverá enfrentar pela reparação do seu ato. Afastai dele os maus espíritos que podem novamente levá-lo ao mal e a prolongar os seus sofrimentos, ao fazê-lo perder o fruto de suas provas futuras. E a ti, cuja a infelicidade é o motivo das nossas preces, possa a nossa comiseração amenizar-lhe a amargura e fazer nascer em ti a esperança de um futuro melhor. Confia na bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos e só é severo aos corações endurecidos. Que assim seja. Lembrando que quando que eu me refiro a ele ou coisa assim, que não tem um caráter de sexo, né, de opção sexual ou de gênero, né, gênero sexual, né? Ele é tanto masculino quanto feminino, né, nessa situação aqui. Estamos se referindo, por exemplo, ao homem. Quer dizer, quando eu me refiro ao homem, eu refiro ao homem e mulher. Quando eu me refiro ao espírito, eu me refiro ao espírito que não tem um sexo, né? Mesmo que ele tenha aqui estado encarnado como um homem ou uma mulher, né, nós não vemos o espírito como o sexo. Ele pode até se manifestar como tal, mas o sexo, né, o gênero aqui não faz diferença, tá? O gênero masculino ou feminino aqui não faz diferença, tá? E então nós sabemos que é muito comum as pessoas atentarem contra a própria vida pela grande dificuldade que normalmente se tem de encarar problemas, de encarar as situações que se apresentam e acabam aí cometendo esta barbárie contra a própria vida. Por isso é importante a importância da gente orar por este espírito, orar por essa pessoa. Quando nós percebemos que a pessoa não está legal, é muito importante observar sinais, observar detalhes que possam, de repente, nos mostrar a respeito dessa possibilidade de atentar contra a própria vida. E aí, então, o que a gente faz? A gente ora, a gente observa, a gente leva num médico, num psicólogo, num psiquiatra, para ajudar a lidar com essa situação. Temos muitos recursos hoje e é muito importante que atentemos a todos os sinais. E às vezes uma criança, é muito triste quando a gente vê a respeito de crianças que não conseguem lidar com as frustrações e que muitas vezes os pais não conseguem observar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então é importante, observe, converse com o médico, converse com o psicólogo, mesmo o pai, mesmo a mãe, para saber como ajudar o filho ou a filha, né? Como ajudar a criança. Tá bom? Vamos às nossas orações de hoje. Senhor, agradecemos por todas as bênçãos, por todas as oportunidades, agradecemos por todos os obstáculos também já superados e pelas superações que se colocam próximas às nossas vidas, às nossas vicissitudes. Peço a Ti, Senhor, que nos acompanha, que nos conduz da melhor maneira. Afasta, Senhor, dos corações amargos e endurecidos o desejo de atentar contra a própria vida. Afasta, Senhor, os espíritos que influenciam de forma negativa ao nosso comportamento, que nos colocam para baixo. Trabalha, Senhor, na ansiedade, na depressão, nos sentimentos de baixa autoestima, ou melhor, de baixa estima. Visita, Senhor, os corações, as famílias, derrama, Senhor, da sua unção e da sua bênção sobre todas. Visita, ó Deus, aqueles que já cometeram o suicídio, já atentaram contra a própria vida e se encontram neste momento necessitados demais de nossas preces. Olha por estes, que a espiritualidade amiga possa ali trabalhar com esses espíritos,
que esses sejam envolvidos pelo teu amor, por tua misericórdia, e que a oportunidade seja próxima e próspera para a restauração, para a recuperação, para a renovação de suas energias. E que a nova caminhada seja, mais uma vez, debaixo da sua unção, da sua graça, da sua proteção, ó Deus. Visita, ó Deus, as famílias, os pais, irmãos, amigos, filhos. Visita, Deus, as pessoas que convivem com pessoas que possam ter em seus corações este desejo. Que esses sejam observadores e atentos e possam também ajudar-lhes. Tirando de seus corações esse desejo tão negativo, tão injusto e tão pesado contra si. Abençoa, mais uma vez eu te peço, as instituições, as instituições aí correcionais, né, as de correções penais, as casas e instituições, entidades. Visita a Deus cada qual, derrama da sua unção e orienta aos seus funcionários, líderes, aqueles que ali trabalham também para que façam uma boa condução. Obrigado, Deus, por mais uma vez nos permitir restaurar as nossas falhas, reparar as nossas falhas e restaurar as nossas energias. Obrigado, Deus, que os dias que se seguem sejam dias abençoados e que nós sejamos capazes realmente de estar de coração aberto para receber as suas orientações e as suas bênçãos, Deus. Agradeço a Ti por nossos anjos da guarda, por nossos anjos protetores e que nós realmente sejamos capazes de entender as sugestões que nos são sopradas por estes que nos guardam e nos protegem. Obrigado, Senhor. Abençoa esta água que está ali para ser fluidificada, para ser energizada, que ela sirva de remédio ao nosso corpo, assim como também seja para a nossa alma. Estendo mais uma vez a oração para os nomes que estão no nosso caderninho de oração, que esses sejam abençoados, sejam restaurados em suas necessidades. Visita, Senhor, cada qual conforme a sua necessidade. Eu te peço em nome de Jesus. Que assim seja, assim será. Amém. Obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que faz parte deste momento tão importante do nosso dia. Você que ora comigo, você que faz parte deste momento, que doa da sua energia, que doa da sua vibração. Muito obrigado. Agora, 10 horas e 51 minutinho, acabou de virar o relógio e a gente vai então com o Padre Zezinho, a música Alô, Meu Deus. Tá bom? Volto já já. Lembrando que eu estou ao vivo também pelo Facebook, pode dar o seu pitaco por lá também, ou então participa comigo pelo 149-9733-7397. Momento Gospel. A música na dose certa. Dose diária. É isso aí, agora 10 horas e 54 minutinhos. Você curtiu então com o Padre Zezinho. Alô, meu Deus, né? Alô, meu Deus. Este foi o nosso Momento Gospel, né? E agora a gente vai para finalizar com a leitura do Santo do Dia, né? Da Igreja Católica, como de costume. Vamos abrir aqui. O site que eu uso é o comérciodiafeliz.com.br, tá? E hoje realmente é São Raimundo Nonato, né? E o sobrenome Nonato aqui, esse nome Nonato me faz lembrar de um amigo de infância, né? E o nome dele era Eliseu, ele falava que o nome dele era Eliseu Nonato, né? Mas não tem nada a ver, não era Nonato e era mais uma piada dele, né? Que eu nem me lembro por qual era o motivo. Bom, o tema começa assim. Então, Raimundo nasceu em Portel, na Catalunha, isso na Espanha, no ano de 1200. Seus pais eram pobres, porém não tinham... Eram nobres, desculpa, porém não tinham grandes fortunas. O seu nascimento aconteceu de modo trágico. Sua mãe morreu durante os trabalhos de parto, antes de dar-lhe à luz. Por isso, Raimundo recebeu o nome de Nonato, que significa não nascido de mãe viva. Ou seja, foi extraído vivo do corpo sem vida.
Dotado de grande inteligência, fez com certa tranquilidade seus estudos primários. O pai, percebendo os dotes religiosos do filho, tratou de mandá-lo administrar uma pequena fazenda de propriedade da família. Com isso, queria demovê-lo da ideia de ingressar na vida religiosa. Porém, as coisas aconteceram exatamente ao contrário. Raimundo, no silêncio e na solidão em que vivia, fortificou ainda mais a sua vontade de dedicar-se unicamente à Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Fundada por seu amigo Pedro Nolasco, agora também santo, a ordem tinha como principal finalidade libertar cristãos que caíam nas mãos dos mouros e eram por eles feitos escravos. Nessa missão, dedicou-se de coração e alma. Apesar da dificuldade, conseguiu o consentimento do pai e, finalmente, em 1224, ingressou na ordem, recebendo o hábito das mãos do próprio fundador. Ordenou-se sacerdote e seus dotes de missionário vieram à tona, dedicando-se de coração e alma. Por isso foi mandado em missão à Argélia, norte da África, para resgatar cristãos das mãos dos muçulmanos. Conseguiu libertar 150 escravos e devolvê-los às suas famílias. Quando se ofereceu como refém, sofreu no cativeiro verdadeiras torturas e humilhações. Mesmo assim, não abandonou seu trabalho. Levava o conforto e a palavra de Deus aos que sofriam mais do que ele e já estavam prestes a renunciar à fé em Jesus. Muitas foram as pessoas convertidas por ele, e o que despertou a ira dos magistrados muçulmanos, os quais mandaram que lhe perfurassem a boca e colocassem cadeados para que Raimundo nunca mais pudesse falar e pregar a doutrina do Cristo. Raimundo sofreu durante 8 meses essa tortura até ser libertado, mas com a saúde abalada. Quando chegou à pátria na Catalunha, em 1239, logo foi nomeado cardeal pelo Papa Gregório IX, que o chamou para ser o seu conselheiro em Roma e empreendeu então a viagem no ano seguinte, mas não conseguiu concluí-la. Próximo de Barcelona, na cidade de Cardona, já com a saúde debilitada pelos sofrimentos do cativeiro, Raimundo Nonato foi acometido por forte febre e acabou morrendo em 31 de agosto de 1240, aos 40 anos de idade. Raimundo Nonato foi sepultado naquela cidade e o seu último túmulo tornou-se local de peregrinação, sendo então erguida uma igreja para abrigar os seus restos mortais. Seu culto propagou-se pela Espanha e pela Europa, sendo confirmado por Roma em 1681. São Raimundo Nonato, devido à condição difícil do seu nascimento, é venerado como padroeiro das parturientes, das parteiras e dos obstetras. Texto de Paulinas Internet. É isso aí. Mais uma vez, programa Dose Diária com o Pilão, levando para você informação e cultura. E a gente vai ficando por aqui com o nosso Momento Gospel. E então seguimos para a nossa programação usual, né?